Então, a Ordem dos Jesuítas, gente, como eu disse, a história é longa. Quem sabe um dia a gente faz um programa especial sobre a história dos jesuítas, porque hoje não vai dar tempo. Aliás, o nosso tempo já está acabando, viu, Padre? A gente está quase acabando. Mas é bom também dizer que nem sempre foi assim. Até dentro da mesma igreja tiveram que enfrentar ventos contrários. É verdade. A tal ponto que nós tivemos um Papa Clemente, me parece que foi. Clemente XIV, a chamada supressão dos jesuítas, ele retirou o direito dos jesuítas em 1773 e só depois o Papa Pio VII, em 1814, que autorizou novamente, reiniciou o direito dos jesuítas na igreja. Essa história a gente conta em outra oportunidade que não vai dar tempo de contar hoje. Exato. Agora, Padre Guido, o Euclides Fonseca, nosso telespectador, e também o Denis Prudêncio, eles têm uma dúvida parecida. Sim. Em linhas gerais, os sacramentos que são ministrados nas igrejas protestantes, especialmente nas tradicionais, como, por exemplo, a luterana ou a anglicana, existe algum sacramento que a igreja aceita, a igreja católica aceita, sim, e que é ministrado fora da sua jurisdição, por exemplo, no meio dos anglicanos? Sim. O batismo, o sacramento do batismo administrado pelas igrejas protestantes em nome da Santíssima Trindade é reconhecido como válido pela Igreja Católica. Repito, o sacramento do batismo. Alguém logo poderia dizer, padre, por que está acontecendo, digamos assim, uma coisa meio esquisita? Por exemplo, quando uma pessoa católica passa para uma igreja protestante, crente, por exemplo, batizam de novo. O batismo não pode ser repetido, porque marca para sempre a presença de Deus, a tal ponto que batismo, a crisma e a ordenação sacerdotal são sacramentos que se recebem somente uma vez na vida. Agora, Padre Guido, essa regra do batismo não é válida para todas as milhares e milhares de denominações protestantes e seitas, né? Não é qualquer lugar que a Igreja Católica vai aceitar depois desse batismo. Claro. Né? Agora, o ponto fundamental é que seja administrado em nome da Santíssima Trindade. Alguém poderia perguntar, padre, porque há por acaso alguém que batiza não em nome da Santíssima Trindade? Por exemplo, a Igreja dos Mormons. Porque para os mormons, Jesus foi um grande homem, foi um grande profeta, foi um grande santo, mas não é Deus. Ao Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, que não reconhecem o mistério da Santíssima Trindade, a tal ponto que para eles o Espírito Santo não é Deus. Então, o batismo administrado nestas igrejas não é reconhecido como válido. Ô, Padre Guido, o José Célio Gomes de Souza, ele é de Bom Jardim, no Pernambuco, ele diz assim, em linhas gerais e práticas, a contra-reforma da igreja, ela afetou os dias até hoje, ela afeta até hoje a ação da Igreja Católica? A contra-reforma a gente consegue ver os frutos ainda hoje? Tem um grandíssimo valor até hoje, é claro, porque quis colocar um ponto final sobre determinadas doutrinas que estavam sendo comunicadas de uma maneira errada para o povo. E tudo que está estabelecido pelo Concílio de Trento tem valor até hoje. É a pura verdade que nós respeitamos e apreciamos cada vez mais. Por isso, hoje temos que agradecer ao trabalho incansável destes centenas de bispos reunidos por 18 anos, gente, não é brincadeira, hein? 18 anos para reformular, digamos assim, o aspecto verdadeiro da Igreja. Padre Guido, uma palavrinha rápida, já que o nosso tempo já está se esgotando. Houve a reforma protestante, né? Sim. Algumas pessoas saíram da Igreja Católica, dividiram e iniciaram uma outra vivência de fé cristã, que não é mais a católica, é chamada protestante. Depois, a contra-reforma da Igreja, os pontos foram bem restabelecidos, claros, e a Igreja continua a sua fé ininterrupta de 2000 anos. Perfeito. Agora, nesses quase 500 anos de reforma protestante, a Igreja Católica tentou o diálogo e voltar à comunhão com algumas desses dissidentes? Olha, no começo houve uma verdadeira separação. Logo em seguida, nós tivemos um grande esforço, inclusive também da parte dos protestantes, né, de novamente dialogar e chegar a um ponto em comum.
Hoje o fenômeno do ecumenismo já está colhendo bons frutos. E temos, inclusive, muitas conversões e muito retorno da parte desses nossos irmãos ao verdadeiro redil da Igreja. Podemos agradecer a Deus pelo que está acontecendo. E os papas não cansam. Inclusive, 50 anos atrás, nós estamos falando hoje do Concílio de Trento, mas não esqueçamos que 50 anos atrás foi celebrado o Concílio Vaticano II. Pela primeira vez foram convidados também pastores e bispos protestantes, com voz passiva, é claro, mas para participar e abrir o diálogo depois com a Igreja Católica. Muito bem, vamos então para a nossa bênção para encerrar o programa, Padre Guido? Exato, né? Agradecemos mais uma vez a vossa colaboração. Meu abraço fraterno hoje, o Padre Pedro e familiares, lá na cidade de Santa Rosa de Sombrio, Santa Catarina, e ao jovem Tiago de Alpinópolis, que está preparando tudo para o seu feliz casamento. Desejamos muitas bênçãos de Deus. Para todos vocês, prezados amigos telespectadores, um grande abraço fraterno, até segunda-feira que vem, e recebam todos neste instante a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Semana que vem a gente continua a nossa conversa aqui no programa Eclésia. A gente terminou aqui o assunto falando sobre o ecumenismo, a aproximação entre católicos e protestantes. E eu quero deixar bem claro aqui que, bom, nesses dois últimos programas, hoje e no programa da semana passada, tivemos muitas e muitas participações de pessoas que não são católicas e certamente estão nos assistindo agora. Estamos numa emissora católica falando sobre a doutrina católica, mas é claro, vocês são muito bem-vindos aqui conosco, podem mandar sempre as suas dúvidas, o Padre Guido responde não só dos nossos amigos protestantes, mas da maioria dos católicos que nos enviam, o Padre Guido responde durante a semana, por e-mail, essas dúvidas. Mas a Igreja Católica tem uma doutrina, tem um ponto de vista e algo que não é de hoje, que é uma herança que recebemos dos apóstolos, da qual recebeu direto de Cristo. Então vamos manter a nossa doutrina sempre explicada aqui no programa. Esses programas ficam disponíveis na internet, no portal da rs21.com.br e nem sempre é possível responder todas as perguntas no dia, especialmente quando foge um pouquinho do tema, como sempre acontece. Mas entre então no nosso portal, procure outros programas aqui da Rede Século XXI, inclusive o programa Eclésia, você pode assistir e muitas das suas dúvidas serão sanadas assistindo esses programas, tá certo? Na semana que vem, a gente fala sobre a hierarquia angelical. Vamos falar sobre os anjos e a hierarquia que existe entre eles, tá certo? Uma boa semana, a gente se encontra lá. Tchau, tchau.